Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Kinda Lins, do Lins Concursos. Hoje a gente vai ver pronome reflexivo, ok? Antes de começar a aula, dá aquele like, se inscreve também no nosso Instagram, que eu tenho postado alguns mapas mentais que vai te ajudar bastante a gravar algumas coisinhas que você pode estar confuso aí. De boa? Vamos começar a aula então, sem mais delongas. Vamos para a matéria de assunto reflexive pronouns, pronomes reflexivos. Primeira coisa, qual é a função do pronome reflexivo? Os pronomes reflexivos são aqueles pronomes que o sujeito pratica e sofre ação. Então, o pronome reflexivo, um exemplo, eu me cortei. Qual foi a ação que eu pratiquei? Cortar. Quem que eu cortei? A mim mesma. Então, o pronome reflexivo, o sujeito pratica e sofre ação. Primeira coisa que você tem que entender no seu concurso, se o concurso quiser a alternativa correta de acordo com o pronome reflexivo, você tem que lembrar que, obrigatoriamente, o sujeito tem que concordar com o reflexivo. Então, se o seu sujeito for o pronome I, o reflexivo tem que ser myself por obrigação. Segunda coisa, nós temos dois tipos de sufixo quanto aos pronomes reflexivos. Sufixo self eu vou usar sempre para singular. Sufixo selves sempre para o plural. Então, duas coisinhas que você tem que ter em mente. Primeira, o reflexivo tem a obrigação de concordar com o sujeito. Segunda coisa, nós temos dois sufixos para os pronomes reflexivos. Sufixo SELF, singular, sufixo SELVES, plural, ok? Então vamos lá. Myself, eu vou usar quando for o pronome I. Yourself, vou usar quando for o pronome you. Himself, eu vou usar quando for o pronome he. Herself, eu vou usar quando for o pronome she. Itself, eu vou usar quando for it. Fechamos então nosso grupo de pronomes reflexivos do singular. Vamos agora para os pronomes reflexivos que equivalem ao plural. Ourselves, eu vou usar quando o sujeito for we. Yourselves, eu vou usar quando o sujeito for you. E themselves, eu vou usar quando o sujeito for they. Vamos para analisar. Aqui eu tenho yourself e yourselves. Nos pronomes reflexivos, o you, quando for equivalente ao your, ele vai ser o único pronome que tem a diferenciação do singular para o plural. Se você parar para lembrar, o you, o your e o yours não tem diferença quanto à escrita para você discernir se é singular ou plural. Aqui nos reflexivos, eu consigo distinguir qual é singular, qual é plural, devido ao sufixo, ok? Bom, os pronomes reflexivos, eles possuem três funções. Primeira função, função reflexiva. Como assim, cara? O cara é reflexivo e tem função reflexiva. Sim. Por que isso acontece? Os pronomes reflexivos, eles têm posições variadas. De acordo com o posicionamento do reflexivo, ele vai passar para o leitor que ele é reflexivo, ou seja, que ele pratica e sofre ação, e vai passar mais uma informação. Isso tudo de acordo com o posicionamento, ok? Então vamos agora ao posicionamento dos pronomes reflexivos, quando ele só quer passar que ele é reflexivo, que ele pratica e sofre ação. Sempre quando tiver após o verbo, a função dele vai ser apenas reflexiva. Leônidas cut himself with the knife. Leônidas mesmo se cortou com a faca. Leônidas, sujeito. Cut, verbo cortar. Himself, concordando com o sujeito Leônidas, que equivale a he, vindo após o verbo. Então a função dele é reflexiva.
ok? Segunda frase, Odara and Leandro look themselves in the mirror. Leônidas, Odara e Leandro se olharam no espelho. Odara e Leandro equivalem a they. Odara e Leandro, sujeito. Looked equivale ao verbo. Themselves, pronome reflexivo concordando com o sujeito they. Então, como himself está após o verbo e themselves está após o verbo, a função do pronome é reflexiva. De boa? Vamos agora para a função 2, função enfática. Mestre, o que é função enfática? Função enfática é quando eu quero demonstrar surpresa daquele sujeito ter praticado alguma ação. Vamos supor que eu não saiba cozinhar, só que eu sei, eu cozinho muito bem. Mas vamos supor que eu não saiba cozinhar. Eu não sei fazer bolo, meu bolo é muito ruim. Isso é uma verdade. Então vamos supor que Leandro chegou do trabalho, sentiu cheiro de bolo, falou, caraca, cheiro de bolo, quem fez bolo? Aí eu quero falar pra ele que eu fiz o bolo. Quero falar assim, mano, quem fez fui eu. O que eu vou fazer? Pego o sujeito I, boto o myself após o sujeito. Só de o reflexivo estar após o sujeito, isso demonstra para o leitor que aquela ação é algo surpreendente, que é uma função enfática. A função enfática tem 2 posicionamentos. Posicionamento 1, após o sujeito. Sujeito, my students. Alunos, no plural, então tem que ser themselves. My students, sujeito. Reflexivo, vindo após o pronome, o sujeito, então aqui eu tenho equivalente a uma função enfática. Meus alunos leram os livros. My students themselves read the book. Eu quero mostrar que os meus alunos, apesar de serem crianças, vamos supor, eles mesmos leem os livros. Então é uma função enfática. Então eu vou botar o themselves após my students. Segundo posicionamento, a função enfática também pode ser demonstrada quando o reflexivo vem no final da frase. Olha, your cat drinks milk itself. Itself concordando com cat, porque o animal está no singular. Se cat estivesse no plural, seria themselves, ok? Então vamos voltar aqui. Your cat drinks milk itself. Está no final da frase, então também é a função enfática. De boa? Vamos aqui agora para a terceira função, função idiomática. Mestre, o que é a função idiomática? Função idiomática é quando eu quero mostrar que a pessoa que praticou a ação, praticou aquela ação sozinha. Mestre, tem como fazer isso só escrevendo? Tem. Como é que você faz isso? Pega a preposição by e após a preposição você bota o reflexivo concordando com o sujeito. Kinda learned math by herself. Kinda aprendeu matemática sozinha. Eu não preciso traduzir Kinda mesmo aprendeu matemática. Eu falo assim, Kinda aprendeu matemática sozinha. Como eu sei que é sozinha? Porque eu tenho reflexivo antecedido pela preposição by. Essa preposição aqui seguida de reflexivo, ela demonstra que o sujeito praticou a ação sozinho, ok? Vamos para a segunda frase. Many dogs drink water by themselves. Muitos cachorros bebem água sozinhos. O que eu quero dizer? Themselves, antecedido de by, mostra que esse sujeito aqui pratica a ação sozinho, ok? Por que dogs está concordando com themselves? Porque está no plural. De boa? Se fosse dog, seria itself. We organize the house by ourselves. We, sujeito nós, reflexivo tem que ser ourselves. Antes eu botei o by, então virou função idiomática, onde eu mostro que nós organizamos a casa sozinhos, sem a ajuda de mãe, de pai, de empregado, de namorado, de ninguém. Ok? Então vamos recapitular aqui. Eu tenho 3 funções. Primeira função reflexiva.
quando o sujeito pratica e sofre ação e não tem nenhum outro contexto por trás disso. Posicionamento após o verbo. Segunda função, função enfática, quando eu quero mostrar uma surpresa daquele sujeito ter praticado aquela ação. Quantos posicionamentos são? 2. Um após o sujeito ou no final da frase. Terceiro posicionamento, final de frase, antecedido pelo by, e o pronome reflexivo vira função idiomática, onde o sujeito pratica a ação sozinho. Para quem ainda não entendeu, quando eu tenho a função enfática e a função idiomática, o pronome continua sendo reflexivo. Ele continua mostrando que o sujeito pratica e sofre ação, só que fora isso eu tenho mais um contexto. Além de praticar e sofrer ação, ou eu demonstro ênfase, eu quero demonstrar surpresa, ou eu demonstro que o sujeito praticou a ação sozinho. Mas eles continuam sendo funções reflexivas, ok? Quem gostou da aula, dá aquele like. Se você não gostou, explico o porquê, mas dá aquele like também. E se inscreva também no nosso Instagram. E nós também agora estamos com o Facebook, ok? Fica ligado que na semana que vem nós teremos exercícios de todos os pronomes que a gente viu até agora. Um beijo, tchau, tchau!